Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa aula de matemática. Eu sou a professora Manuela Franco e agora vamos ver o objeto de conhecimento. A nossa aula é de número 22. O objeto de conhecimento é problemas envolvendo operações com números naturais. Detalhamento, números primos, números compostos. Então, vamos dar início agora à nossa aula. Então, nós temos aqui ao lado dois números, o 5 e o 7. O 5, ele fala assim, oi, maninho. E o 7 responde, maninho não, somos primos. Então, por que o 7 está dizendo ali que ele é primo e o número 5 também? Vamos ver o que são os números primos. Os números primos, eles são números que apresentam somente dois divisores distintos, dois divisores diferentes, que é o número 1 e ele mesmo. Então, o 5 só tem o 5 e o 1 como divisor, por isso ele é primo, e o 7 também. Ele só tem o 7, que é ele mesmo, e o 1 como divisores. Então, o que a gente pode dizer aqui sobre os números primos? Vamos ver. Os números primos, eles só têm dois divisores, que é o 1 e ele mesmo. Isso acontece com o número 2. O número 2 é um único número primo que é par. Então, guardem isso. Ele só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. Vamos ver uma situação agora envolvendo os números primos. Temos aí que um avicultor está construindo um novo espaço para suas galinhas poedeiras mais valiosas. Com um total de 5 galinhas, ele quer acomodar as galinhas em grupos de tamanhos iguais. Quais as maneiras que ele tem para acomodar as galinhas? Então, olha só, a gente tem uma quantidade de 5, e a gente já viu ali no início da nossa aula que o 5 é um número primo. Então, o que vai acontecer? A gente só vai poder dividir por 1 ou por 5, ou seja, a gente só vai poder formar mesmo, a única possibilidade vai ser um grupo com 5 galinhas. Por quê? Porque nós temos uma quantidade de número que é um número primo. Vejam que a gente não consegue dividir esse grupo formado por duas galinhas. Ó. A gente forma um com duas, outro com duas e vai ficar sobrando uma. A gente também não consegue formar com 3, porque se a gente separa 3, vai ficar sobrando 2. Então, por ser uma quantidade que representa um número primo, só vai ser possível formar um grupo com as 5 galinhas, ok? Agora a gente vai ver o que são os números compostos. Vejam aqui comigo. Os números naturais maiores do que 1, que tem mais de 2 divisores distintos, são chamados de números compostos. A gente viu que o 5 e o 7 são primos. Por quê? Porque eles só dividem por ele mesmo e por 1. O mesmo acontece com 7. Ele só se divide por ele mesmo, que é 7, e por 1. Já os compostos, que a gente vai conhecer agora, olha só, os números compostos, eles têm mais de 2 divisores. A gente tem um exemplo aqui. Vamos ver como... Vamos ver aqui, ó. Um caso especial, o 0, ele não é primo e também não é composto. Ele pode ser dividido por qualquer outro número que sempre vai dar 0. Se eu pegar o 0, dividir por 5, o resultado é 0. Se eu pegar o 0, dividir por 7, o resultado é 0. Se eu pegar o 0 e dividir por 200, o resultado também vai ser 0. A divisão do 0 por ele mesmo é uma indefinição. Isso aqui não se tem comprovação de qual é esse resultado. É uma indefinição da matemática, então não existe divisão por 0, nem do 0 por 0 e nem de qualquer outro número por 0. O contrário acontece. Do 0, a gente consegue dividir por outro número que vai dar 0. Então, a gente tem aqui uma outra situação. Olha só, o avicultor, ele também está inventando uma nova bandeja de ovos, na qual ele vai colocar os ovos que suas galinhas puserem.
Ele quer que cada bandeja contenha 12 ovos. Então, agora a gente vai ver como que ele vai poder acomodar esses 12 ovos. Será que tem só uma maneira ou tem outras maneiras também dele acomodar esses ovos na bandeja? Vejam aqui comigo. Ele poderia ter uma fileira de 12 ovos, certo? Olha só como está aqui do lado, uma fileira com 12 ovos. Qual seria a outra possibilidade? Ele poderia também ter 2 fileiras com 6 ovos em cada fileira, como vocês estão vendo aqui ao lado. Será que tem outra possibilidade? Temos também. Olha só, ele poderia ter também 3 fileiras com 4 ovos em cada fileira, ou o inverso, né? Podia ter 4 fileiras com 3 ovos em cada uma. Então vejam que nessa quantidade, o que a gente consegue? A gente consegue distribuir ela de diferentes maneiras. Pode ser uma vez de 12, pode ser 2 vezes de 6, ou pode ser 3 vezes de 4. Então isso significa que o número 12, ele é um número composto. Por quê? Eu posso dividir 12 por 12? Posso. Posso dividir ele por 1? Posso. Isso é característica do número primo. Mas o número primo só se divide por 1 e por ele mesmo. E o 12 não. O 12 se divide por ele mesmo, se divide por 1, se divide por 2, por 3, por 4, por 6 também. Então, esses são os divisores do número 12. E agora vem aqui uma pergunta para a gente responder. Vamos ver. Como podemos saber quais são os números primos ou compostos que são menores do que 12? A gente já sabe que o número 2, ele é primo. Então, qual é o próximo número que vem? É o número 3. O número 3 tem o 1 e o 3 como divisores. Isso é característica do quê? De um número primo. Então, o 3 é primo. O 4, ele tem os seguintes divisores: 1, 2 e 4. A gente pode dividir o 4 por 1, por 2 e por 4. Então, ele não é primo, ele é composto. E uma característica que a gente já pode identificar aqui é que o 4 é número par. E qualquer número par que não seja o 2, ele não vai ser número primo. Ele vai ser número composto, porque ele sempre vai ser divisível por 2. Qualquer número par, a gente consegue dividir por 2. O número 5, a gente já viu que ele tem o 1 e o 5 como divisores, então ele é primo. O número 6 é par, então ele é composto. O número 7, a gente já viu que é primo, ó. Ele só se divide por 1 e por ele mesmo. O número 8 é par, ele tem vários divisores, então ele é composto. O número 9, apesar de ele ser ímpar, ele tem ele mesmo e o 1 como divisores, mas ele também tem o 3, então ele não é primo. O 9, ele é um número composto. O 10 é par, tem vários divisores, ele também é composto. O 11, a gente só pode dividir por 1 e por ele mesmo, então o 11 é um número primo. E aqui a gente conclui com o número 12, que tem todos esses divisores que a gente conferiu no nosso exemplo. Então o 12 também é um número composto. E o que tem de característica o número composto? Todos os números compostos podem ser escritos como um produto de números primos. Veja alguns exemplos. Nós temos aqui, ó, o número 8. O número 8, a gente pode escrever ele como 2 vezes 2 vezes 2. Na matemática, a gente tem isso aqui, que a gente pode representar um número de várias maneiras. Como é que eu posso representar o 8? O 8, eu posso representar ele através de uma soma, ó. 8 mais 0. O resultado de 8 mais 0 não é o próprio 8? Então, 8 mais 0 é uma outra maneira que eu tenho de representar um número 8. Eu posso representar o 8 como uma subtração? Posso. 8 menos 0. O resultado disso é 8. Então, o 8, ele pode ser representado por essa operação de subtração.
Uma outra maneira de representar o número 8, usando a multiplicação. 8 vezes 1. 8 vezes 1 é uma maneira de representar o 8, porque o resultado dessa operação é 8. E aqui, 2 vezes 2 vezes 2 é uma outra maneira de representar o número 8. Por que a gente está representando ele com 3 fatores aqui? Eu não poderia dizer também que o 8 é o mesmo que 4 vezes 2? Poderia. Por quê? O resultado de 4 vezes 2 é igual a 8, não é verdade? Essa é uma maneira também da gente representar o 8. Mas por que a gente colocou 2 vezes 2 vezes 2? Lembrem que o número 2, ele é um número primo. Então, o número composto, ele pode ser escrito como o quê? Como um produto de números primos. Se a gente fosse representar o 8 como 4 vezes 2, isso aqui não é um produto de números primos. Por quê? Porque o 4 não é primo. Mas o 4, a gente consegue representar ele como um produto de números primos. Como? Fazendo 2 vezes 2. E o 8, logicamente, que vai ter a sua representação decomposta em números primos, sendo 2 vezes 2 vezes 2. Vejam outro exemplo. Nós temos o 12. O 12 ele pode ser escrito como produto desses números primos. 2 vezes 2 vezes 3. Essa é a única maneira? Sim, a não ser que você mude a ordem, né? Se você colocar 3 vezes 2 vezes 2, que é a mesma coisa, eu estou representando por um primo 3 e por 2 primos iguais a 2. Então, quando a gente tem essa multiplicação aqui, a gente tem a mesma coisa. 2 vezes 2 vezes 3, 3 vezes 3 vezes 2, ou 2 vezes 3 vezes 2. Essa aqui é a mesma representação do 12 como produto de números primos. E aí a gente pode fazer o mesmo que a gente fez com o 8. O 2 vezes 2 é 4, né? A gente poderia representar o 12 como 4 vezes 3, mas essa aqui não é uma decomposição em números primos. Por quê? Porque o 4 não é número primo. Outra coisa também, 2 vezes 3 é igual a 6. A gente pode escrever o 12 como 2 vezes 6? Pode. Só que essa aqui não é a sua representação como produto de números primos. Por quê? Porque o 6 não é primo. Então, a representação do 12 como fatores, como um produto de números primos, é igual a 2 vezes 2 vezes 3, ou esses mesmos números sendo multiplicados em outra ordem. E agora a gente vai fazer um exercício. Como é que a gente pode identificar se o número 39 é primo ou composto? Bom, a gente já viu que o 39 é um número ímpar. Então, a gente ainda tem a dúvida aí se ele pode ser primo ou composto. Se ele fosse par, a gente já ia saber que ele é composto. Mas como ele é ímpar, a gente precisa verificar se ele vai ser primo ou não. Então, 39. Como que a gente faz para saber se um número vai ser primo ou composto? A gente vai pegar lá a lista dos números primos. Quem são os números primos que a gente já conhece? O primeiro número primo é o 2, que é o único número primo que é par. Depois vem o 3, depois vem o 5, depois vem o 7 e depois vem o 11. A gente viu todos esses números lá no nosso exemplo. Então, o que é que a gente faz? A gente faz testes, dividindo o 39 por esses números primos. Não dá para a gente dividir 39 por 2 porque ele é par. Então, a gente tenta dividir por 3. 39 dividido por 3 é igual a 13. Então, olha só o que acontece aqui. A gente já sabe que o 39 ele pode ser dividido por 1
e também pode ser dividido por ele mesmo, correto? Só que aqui a gente viu que ele também pode ser dividido por 3, que o resultado dá 13. Isso significa que ele também pode ser dividido por 13, que o resultado vai dar 3. Vejam que é a operação inversa. Então, o que a gente conclui aqui? Que o 39, ele não é um número primo, ele é um número composto. Então, a nossa resposta é que o 39 é composto. Ok? Vamos ver outro exemplo. Como podemos identificar se o número 61 é primo ou composto? Da mesma forma, vamos pegar aqui os números primos que a gente já conhece, que são o 2, o 3, o 5, o 7 e o 11. Então, a gente vai pegar o 61 e dividir por quanto? Vamos tentar dividir por 2? Não, por quê? Porque ele é par. E o 61 é ímpar, então não dá para dividir 61 por 2. E aí a gente tenta dividir o 61 por 3. 61 por 3 é igual a 20 e sobra 1. Então vai ser 20,3 e essa conta a gente ainda nem aprendeu a fazer. Então não dá para a gente dividir o 61 por 3, que não vai dar um número exato. Então a gente tenta dividir pelo próximo número primo, que é o 5. 61 dividido por 5 também não vai dar certo. Vai dar 12 e vai sobrar resto na divisão. E se a gente dividir o 61 pelo próximo número primo, que é 7? Se a gente contar de 7 em 7, a gente tem 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56 e o próximo vai ser 63. Então, a gente também não vai conseguir dividir o 61 por 7. Tá difícil, né? Então, vamos tentar dividir por 11. Também não vai dar uma divisão exata. Por quê? Quais as divisões exatas que a gente vai ter por 11? Vai ser o 22, o 33, o 44, o 55 e depois vai ser o 66. Então, não dá para dividir 61 por 11 também. E se a gente continuar tentando, a gente vai ver que a gente não vai conseguir dividir o 61 por mais ninguém, a não ser o próprio 61 ou o 1. Então, isso significa que o número 61 é um número primo. Existem várias maneiras da gente descobrir se um número ele vai ser primo ou não. Esses foram os exemplos que a gente viu para identificar se o número vai ser primo ou composto, mas a gente tem um vídeo aqui sobre o crivo de Eratóstenes. Vamos dar uma olhada nele. Então acompanhe aqui comigo o crivo de Eratóstenes. Temos aqui uma tabela de 1 até 100. Vamos então descobrir os números primos de 1 até 100 usando o crivo de Eratóstenes. Venha comigo. Primeiro, o número 1. Bem, o número 1, gente, ele não é primo, ok? Número 2. O 2 é primo. Você já sabe, né? É o menor número primo e é o único que é par. Beleza? Agora o 3. O 3 também é primo. Depois temos o 4. E aí sim, o 4 não é primo. Por quê? Porque ele é múltiplo de 2. Então, todos os outros números pares não são primos. Precisamos eliminá-los. Vamos lá, então. Ó. Todos os múltiplos de 2, né? Tirando o próprio 2, até o 100, eliminamos. Porque eles não são primos. Agora, nós temos o número 3, que é primo. Nós iremos fazer o quê? Eliminar todos os outros múltiplos de 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. E assim por diante. Até o número 100. Eliminamos. Agora, nós temos o número 5, que é o próximo primo. Então, está marcado ele como primo. Todos os múltiplos de 5 serão eliminados também. Pronto.
Agora, qual é o próximo primo, gente? O 7. Então, o 7 é primo. Todos os outros números múltiplos de 7, vamos eliminar, porque eles não são primos. E agora, qual é o próximo número primo? Bem, nós já fizemos o 2, o 3, o 5 e o 7. O 9 nós já eliminamos, né? E o próximo número, aqui já está o 11. E vejam que todos que nós eliminamos, agora, de 1 até 100, através do crivo de Eratosthenes, nós temos aqui todos os números primos. Fácil, né? Então, vejam só, né? Bem legal esse dispositivo que o professor Alexandre mostrou para a gente. Quando ele falou, vamos ver quais são os números primos de 1 até 100, parece ser muita coisa, né? Mas a gente já elimina de início praticamente metade, que são os números pares, com exceção do 2, que é primo. Sempre lembrem disso. O número 2 é o único número primo que é par. E aí a gente vê que a gente consegue determinar aí pelos múltiplos, e excluindo eles, quais são os demais números que sobram e quais vão ser primos. Então, bem legal esse dispositivo, vocês podem usar ele aí, ou podem usar a técnica que a gente aprendeu aqui, começando a dividir o valor pelo valor primo, pelo menor valor primo. Essa é a ideia inicial que vocês têm que fazer para identificar o número primo. E a gente tem essa questão do assunto dos números primos, muitas vezes a gente não sabe a importância, né? Então, a gente vai ver aqui ao longo das nossas aulas que o número primo é muito importante, principalmente na tecnologia e para os conteúdos que vêm a seguir. Agora a gente vai ver uma curiosidade sobre os números primos. O que são números primos gêmeos? Eles são pares de números ímpares consecutivos, ou seja, cuja diferença é igual a 2. Vejam só, os primeiros primos gêmeos, os primeiros números primos gêmeos que a gente tem são, a gente já conhece aqui os primeiros, que é o 3 e o 5, olha só, eles têm só diferença de 2 unidades de um para o outro. O 5 e o 7, que a gente já conhece também, eles têm diferença de 2 unidades de um para o outro. O 11 e o 13 são primos gêmeos, eles têm diferença de 2 unidades de um para o outro. Os próximos são o 17 e o 19, que também têm diferença de 2 unidades de um para o outro. E aí a gente pode pensar, né, que deve ter muitos números primos gêmeos assim que seja fácil da gente descobrir. Mas vejam que do 17 e 19 a gente já pula para o 29 com o 31. Eles são números primos gêmeos com diferença de 2 unidades entre eles. E aqui ele já dá um salto maior também. Já vem para o 41 com o 43, que é o par de números primos gêmeos. E aqui a gente poderia chutar que o próximo par de números primos gêmeos seria o 51 com o 53. A gente até poderia achar, né? Mas não vai funcionar, porque o 51 não é um número primo. E aí, por que que isso é uma curiosidade? Vamos aqui adiante. Há muitos outros pares de números primos gêmeos. Já se sabe que existem, olha só essa quantidade. 27.412.679 primos gêmeos com 10 dígitos ou menos. Então é bastante número primo, né? Número primo gêmeo e número primo também, né? Fora os que não são gêmeos. Então, agora a gente vai perguntar aqui para vocês como saber se um número grande ele vai ser primo ou se ele vai ser composto. Bom, a gente vai ver um vídeo aqui onde a gente vai ver alguns exemplos para saber se o número vai ser primo ou vai ser composto. Existem sites, aplicativos que a gente pode verificar isso. Então, vamos verificar aqui nosso primeiro exemplo. A gente vai verificar se o 137 é um número primo ou composto. Nós temos aí que ele é um número primo. Por quê? Porque ele só é divisível por 1
e por ele mesmo. Logo, ele possui 2 divisores. Vamos ver o próximo exemplo. Agora a gente vai ver o resultado para o número 256. O 256 é um número composto. Por que a gente já sabe de cara que ele é um número composto? Porque ele é um número par. Além dele ter o 2 como divisor, ele tem outros divisores também. Ele tem o 2, o 4, o 8, o 16, o 32, o 64, o 128, além dele mesmo, o 256 e do 1 também. Vamos para o nosso próximo exemplo. Agora a gente vai ver se o 523 é primo ou composto. Olha aí o resultado, ele é um número primo, por quê? Ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. Então imagina só se a gente fosse tentar todos os divisores até chegar no 523. Vamos ver o próximo exemplo. Agora nós temos o 864. Vocês já aprenderam que todo número par é um número composto, com exceção do 2. Então, de cara, o 864 não é número primo, ele é composto. Olhem lá só a quantidade de divisores que ele tem. 1, o 2, 3, 4, 6, 9, 16, 18, 24, 27, 32, 36, 48, tem muito, né? Vou falar logo o último ali, que é o 432, além dele mesmo, o próprio 864. Vamos para o próximo exemplo. Agora a gente vai ver o 1027. O 1027 é um número composto. Olha só que difícil. Ele é divisível por 1 e por ele mesmo, mas ele também é divisível por 13 e por 79. Então, ele tem aí outros divisores além do 1 e dele mesmo. Vamos para o próximo. Agora a gente vai ver se o número 6.721 é primo ou composto. Ele é composto, vejam só que ele tem os seguintes divisores: 1, 11, 13, 47, 143, 517, 611 e ele mesmo, que é o 6.721, então ele é um número composto. E agora a gente vai ver o nosso último exemplo, que vai ser o valor 9.809. Ele é um número composto, mas ele tem poucos divisores. Olha só, os divisores dele são o 1, o 17, o 577 e ele mesmo. Então vejam só a diferença, não é? Então, quando a gente tem um número maior, que representa uma quantidade maior, para a gente descobrir se ele é primo ou se ele é composto, ou seja, se a gente pode representar ele como produto de números primos, a gente tem aí acesso à tecnologia para nos ajudar. Então agora vocês já sabem o que são os números primos. Geralmente o número primo é um número ímpar, com exceção do 2, que é o único número primo que é par. Porém, nem todos os números ímpares são primos. A gente precisa fazer a análise aí se esse número vai ser primo ou composto. Então, assim, a gente encerra a nossa aula.